Salve, espero que você esteja bem. Eu estou bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ou bem-vinda para mais uma aula extremamente importante para você que quer se desenvolver na área tributária. E aqui é o local que você vai encontrar conteúdo a respeito disso, estratégia em matéria tributária, holding, planejamento acessório, compra e venda de empresas, enfim, tudo que você precisa para atingir os seus resultados. Eu sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, diretor executivo do Grupo Save, com mais de 15 anos de experiência no mercado contábil, tributário, fiscal. Estou aqui para te ajudar nessa jornada. Sou também mentor de pessoas que querem faturar mais de R$100 mil por mês, trabalhando com os 3 elementos mais importantes de uma pessoa. Trabalhando com os bens mais relevantes, que são família, negócio e patrimônio. Patrimônio, negócio e família, não necessariamente nessa ordem. Seja bem-vindo. Aula a respeito de quais os melhores clientes para se prospectar em trabalhos tributários e já vamos direto na jugular. Quais são, e eu vou te dar alguns segundos para pensar, esses clientes? Na realidade, essa resposta é um pouco mais profunda. Vamos refletir a respeito disso? Os melhores clientes para se prospectar na área tributária, você deve levar em consideração alguns pontos extremamente importantes. Primeiro, qual é a tese que você está trabalhando? Indispensável você observar. Tendo em vista que, de acordo com a tese, de acordo com a oportunidade, você vai ter um tipo melhor de cliente. Por exemplo, Marcos, se eu estou trabalhando com a tese da subvenção, os melhores clientes para prospectar esse tipo de trabalho são clientes com benefício fiscal. E aí nós podemos enumerar de acordo com a unidade federada, porque quando eu falo de subvenção, eu estou falando de redução tributária através de um benefício concedido por uma unidade da federação. E nós sabemos que a política de concessão de benefícios ela é regional, ainda que nós dispomos de uma lei nacional, que é a Lei Complementar número 160, que tratou a respeito dos benefícios fiscais, e também nós tivemos, posteriormente, convênios que tratou a respeito desse tema. Se eu estou falando, por exemplo, de exclusão do CMS da base de cálculo PIS e COFINS, os melhores clientes para se prospectar são aqueles clientes que possuem ICMS na operação. Eu não vou lá oferecer exclusão do CMS da base de cálculo PIS e COFINS para uma empresa que presta serviço tributado pelo ISS. Se eu estou falando de insumos, eu devo procurar empresas com uma atividade relacionada à indústria, por exemplo. Esse é o melhor tipo de cliente para essa tese. Então, o primeiro ponto que você tem que observar, qual é a tese que você está desenvolvendo? Se eu estou trabalhando com o PIS e COFINS monofásico, por exemplo, o Simples Nacional, é evidente que os melhores clientes para se prospectar essa tese são os estabelecimentos tributados com base no Simples Nacional e que revendem mercadorias monofásicas, e eu vou além, eu já te digo quais são: farmácias, revendedores de autopeças, minimercados, distribuidores de gás, até a edição da Lei Complementar 192, que aí passou a ser tributada a alíquota zero, e dentro do Simples Nacional não pode, no caso, recuperar tributo por conta da alíquota zero. Essa é uma definição do STF, pelo Simples Nacional já ser um regime incentivado. Então, primeiro ponto, você tem que observar qual é a tese e a oportunidade que você está trabalhando, e aí você vai ter um pouco mais de eficiência na sua prospecção, segregando quais são os melhores tipos de cliente para você prospectar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, seu nível de maturidade. Se você está começando na área tributária, é uma área extremamente complexa, é uma área extremamente delicada e que você requer experiência para atuar. Mas vamos começar desde o início. Ninguém começa nada com experiência. Já disse, você está começando. Por exemplo, os nossos alunos, os nossos parceiros, muitos deles iniciaram no Simples Nacional. E aí você vai dosando. Hoje eu tenho reuniões, por exemplo, de holding com parceiros que estão no nível mais maduros da prospecção, do próprio relacionamento, da abertura dos clientes para temas mais sensíveis e delicados relacionados à situação familiar, à situação patrimonial. Então, vamos pensar que o segundo ponto seria seu nível de conhecimento, de maturidade com relação ao assunto. E eu sempre falo, não se sinta menosprezado, desprestigiado ou atrás. Sempre há um início. E segue o plano.
segue o projeto, segue o processo, vai dar certo. Esse momento que você está prospectando Empresa Simples Nacional, você está ali no dia a dia, ganhando experiência, ganhando bagagem e sendo forjado na prática para depois poder atender com muita excelência as empresas de um regime maior. Foi assim que eu comecei. Eu falo 15 anos, mas já faz 16, eu até tenho que mudar. Agora já deu 16 que virou o ano. Né? Mas assim, foi assim que eu comecei, foi assim que todo mundo começou. Ninguém começou prospectando, por exemplo, o Bradesco ou a Vale do Rio Doce. Sempre é um início. E o terceiro ponto é justamente o resultado das duas primeiras ações. Com base nessas informações, você vai moldar, você vai esculpir o tipo de cliente perfeito. Por quê? Você vai reunir as suas teses, você vai reunir as oportunidades que você possui, o seu nível de experiência e maturidade e direcionar melhor a sua prospecção, porque esse é o cliente perfeito. É o cliente que você possui a oportunidade, a tese, ele muitas vezes precisa, muitas vezes por quê? Em alguns casos ele já utiliza alguma tese que você vai levar e eu entro para depois, mais adiante, falar da sua caixa de ferramenta. A sua caixa de ferramentas sempre tem que estar cheia, você não pode se restringir a apenas uma ou outra tese. Estrategista tributário é aquele profissional que consegue atuar com muita maestria e num contexto aqui para elucidar. Quando você for no cliente, você tem uma caixa de ferramenta repleta de ferramentas. E na medida da necessidade do seu cliente, você vai dispor da ferramenta adequada. Se você é apenas um recuperador com uma, duas teses, você vai ficar restrito a isso. Você chegou no cliente, falou das suas oportunidades, ele falou, já faço. Você falou, tudo bem, estou indo embora. Vai no banheiro chorar, enquanto você teve uma grande oportunidade de uma reunião que você poderia sair com outro fechamento. Por exemplo, de holding, planejamento tributário, uma assessoria na compra e venda de empresas e assim sucessivamente. Então, coloque isso na cabeça. Você quer ter um portfólio maior, você quer usufruir de todas as oportunidades, você precisa estar mais preparado e aqui, nesse canal, você vai conseguir dispor de todo o conteúdo necessário para isso. A única coisa que eu não vou te ajudar é dar o início, é colocar em prática. Isso eu não consigo fazer por você. Mas tudo, absolutamente tudo que você precisar, eu consigo te fornecer de conteúdo, de informação. Você vai no meu Instagram, você dispõe de post, de notícias, de vídeos, LinkedIn de artigos. Você entra no YouTube e vídeos de 1 hora, 45 minutos, vídeos de 10, de 12, de 9, de 5. Eu faço todo mês uma formação de turmas de maneira totalmente gratuita. Então, tudo, absolutamente tudo, sem ressalva, eu consigo te fornecer. A única coisa que eu não vou conseguir fazer por você é colocar em prática. Isso depende único e exclusivamente de você. Eu sempre falo da história do 95%. Você quer ser 5% ou os 95%? 5% apenas vai dar certo, vai ter resultado, vai ser uma pessoa de sucesso. E eu acredito que 5% é muito. Na minha opinião é uma, mas eu replico esse estudo. E 95% das pessoas vão trabalhar para esses 5%. E a decisão é sua. Você quer ser os 5% ou 95%? Não tem certo, não tem errado, é questão apenas de escolha. Só que depois arque com as consequências e não reclame. Não reclame do governo, não reclame da situação. A culpa é absolutamente tua. Voltando ao nosso tema, eu sempre falo, depois do sermão do He-Man, né, para quem conhece, sabe que ele sempre dava um sermão no final do desenho, voltamos. Então, os melhores clientes para prospectar, eu sempre falo que não existe o melhor cliente. Eu tenho que fazer uma análise completa e identificar qual que é o meu portfólio, qual que é a minha esteira de produtos, quais são as oportunidades, e eu seleciono clientes e principalmente qual que é o meu nível de maturidade. O que eu estou preparado para vender, o que eu não estou. Então essa análise ela é muito sensível e mais delicada, porque os trabalhos tributários são extremamente importantes para as empresas. As empresas que não possuem planejamento tributário, quando eu falo planejamento, pessoal, é uma série. Recuperação tributária, Marcos, eu faço recuperação, não faço planejamento. Recuperação tributária é uma ferramenta do planejamento. Planejamento é amplo, ele possui várias ferramentas. Então, quando eu falo planejamento, e no nosso caso é planejamento tributário, sucessório e societário, eu estou falando de recuperação tributária, de análise tributária, eu estou falando de ações judiciais para recuperação de crédito, eu estou falando de compliance, por exemplo, para evitar
uma contingência que pode se converter num passivo fiscal e colocar o negócio em risco. Eu estou falando, por exemplo, no planejamento sucessório, que eu crio holding para fazer a transferência do patrimônio em vida, eu crio holdings para tornar um mecanismo mais eficiente na gestão de outros negócios, eu crio holding para uma maior segregação do meu patrimônio, eu crio holding para usufruir de benefícios tributários, como, por exemplo, na recebimento de receitas imobiliárias, compra e venda de imóveis, venda de participação societária, venda de bens pertencentes ao patrimônio de uma pessoa e assim sucessivamente. Eu crio, faço cisão, incorporação, e aí eu consigo chegar com uma caixa de ferramentas gigantesca, enquanto meu concorrente tem uma ou duas ferramentazinhas de recuperação. É aí que você se diferencia. E o planejamento tributário, juntamente com o planejamento estratégico, são duas ferramentas extremamente importantes de gestão. Uma empresa bem gerida, ela sempre tem um acompanhamento muito próximo do planejamento tributário. Por quê? Se nós pensarmos, o resultado de uma empresa basicamente é composto por tributo. Se eu pegar o faturamento de uma empresa e comparar com todos os tributos pagos, eu não estou falando dos tributos destacados, seria até uma covardia, seria pornográfico falar dessa forma. Eu estou falando do tributo pago, débito, crédito, quando o tributo é regido nessa sistemática. Dividir pelo faturamento, eu vou chegar a um percentual mínimo de 30%. Absolutamente qual negócio chega a um resultado de 30% quando ele está numa escala maior? É muito difícil. É muito difícil. Então, pensar que uma das maiores contas da minha empresa eu não faço a gestão, significa que eu sou um gestor, no mínimo, descuidado. No mínimo, descuidado. Então, dentro do planejamento estratégico, o planejamento tributário é uma ferramenta de gestão. Negócios bem-sucedidos têm um acompanhamento muito próximo do desempenho tributário. Por quê? Tributo está no preço. O preço determina a competitividade ou não do meu negócio. Se eu estou com um preço maior que o meu concorrente, vendendo alguma coisa muito próxima, sem justificativa para estar diferente, eu posso estar vendendo menos. Ou eu posso estar vendendo no mesmo preço com a margem menor. Então, tudo isso prejudica o negócio. Tributo é uma das ferramentas, é uma da parte do negócio mais importante. Então, você precisa estar atento, porque é um negócio que tem valor agregado e você consegue atribuir as ferramentas corretamente, você consegue dominar. Se você está nesse vídeo, volta. Tem um vídeo que eu falo sobre planejamento tributário, tem um vídeo que eu falo sobre insumos. Você tem todo o conteúdo aqui que você gratuito, você não paga absolutamente nada. Só segue o nosso canal, curte ou critique, deixa o feedback. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e, consequentemente, nós trazermos mais conteúdo e assim sucessivamente. Então tem valor agregado e aqui é a oportunidade de você mudar de vida trazendo o quê? Ferramentas. As empresas precisam de inteligência tributária. Não há profissionais. Você já deve ter ouvido falar, eu mesmo, que não há profissionais capacitados para atuar no planejamento tributário com inteligência de negócio. Então tem um mar azul, um oceano azul. E justamente quais os tipos de trabalhos, por exemplo, que você pode oferecer? Você pode oferecer na linha do planejamento, que eu gosto de trabalhar, é o que nós trabalhamos, por exemplo, na Save, é o planejamento, a inteligência. Eu consigo interpretar um negócio e atribuir elementos que eu consigo melhorar a performance. Eu vou fazer a mesma coisa dentro da legalidade, e eu falo legalidade aqui, pessoal, e eu espero que dentro dessa nossa relação, que já está aí mais de um ano, tudo, absolutamente tudo que eu falar é dentro da legalidade. O planejamento tributário tem questões discutíveis ou não, mas tudo dentro da legalidade. O que a gente não pode não é criar uma simulação, vender algo que não existe. Dentro do planejamento, melhorar a performance, eu posso trazer situações que criam mais segurança. Já falei que um negócio não pode correr o risco de ser notificado algo que ninguém saiba, uma notificação na mesa do diretor de 100 milhões. Eu posso colocar um negócio em risco. Então, eu posso trabalhar pela perspectiva do planejamento, e aqui precisa de muita habilidade e conhecimento de negócio, reinterpretar a operação e atribuir elementos que melhoram a performance, trabalhar na parte de compliance, segurança, de acordo com a regra, auditoria, posso trabalhar na linha da consultoria, na linha da recuperação tributária como um elemento do planejamento, na linha do planejamento sucessório, da governança corporativa, melhorar a gestão do negócio, que está amarrada junto com o planejamento sucessório, a parte de proteção através de holdings, que eu também tenho ganhos tributários. Então, a lista e a esteira de produtos aqui é muito grande.
E o que não é trabalho tributário, por exemplo, é você oferecer ferramentas que eu não considero trabalho tributário, que são ilegais. Empresas que oferecem recuperação de crédito de mercadorias monofásicas, que o STJ já em abril do ano passado falou que não permite crédito, e você acompanhou a operação inflamável, que deflagrou vários postos de profissionais de consultoria, segundo a própria Receita. Ela colocou consultoria tributária em aspas, como diria o pessoal no Rio de Janeiro, que eu tanto gosto, entre aspas, Marcos. Entendeu? Então, aqui, isso não é um trabalho tributário, isso é uma fraude. E nós temos que cuidar, por conta dessas empresas irresponsáveis, nós temos um limite de ser superado, que é da confiança. Por isso que a reputação e a credibilidade é algo que nós não podemos abrir mão. Isso não é trabalho tributário. Trabalho tributário sempre está ligado à legalidade. E aquilo que nós temos dúvida, recorremos ao judiciário. Porque isso afeta diretamente o resultado, a segurança dos clientes. E aí está o valor agregado. Por isso que é muito possível, não vou falar fácil, porque nada é fácil, você conseguir honorários de milhões, de 200, de 300, de 15, de 10 mil reais de maneira muito, muito próxima. Porque você está trabalhando com algo que tem valor agregado, que é um dos 3 bens mais valiosos de uma pessoa. Família, negócio. Negócio garante a subsistência não apenas da família, que é dona desse negócio, que geralmente o Brasil é tocado por empresas familiares. Isso é um dado do IBGE, mais de 80% no Brasil. Mas de toda uma região, todo um sistema social depende dessa empresa, quanto empregos diretos e indiretos não gera. Então a responsabilidade aqui é muito grande e, consequentemente, o valor envolvido. E os benefícios decorrentes desse trabalho é evidente. É melhorar a performance, melhorando a performance você consegue trazer mais competitividade no preço, fazendo isso você ganha escala, ou você aumenta a margem, aí é uma decisão de diretoria, porque se preço é composto grande parte por tributo, se eu melhoro a minha eficiência, ou seja, se eu consigo reduzir minha carga tributária de maneira legal, consequentemente meu preço vai ficar mais barato e eu vou vender mais, ou eu mantenho, porque eu estou competitivo e aumento minha margem de contribuição. Lembrando que margem de contribuição é o valor que eu atribuo na formação do preço para suprir o meu custo fixo e, consequentemente, me entregar aquele resultado de lucro que eu desejo. Margem de contribuição. Então, esses são os benefícios, por exemplo. E a melhor estratégia para nós realizarmos esse trabalho vai muito na linha do seguinte: é identificar a esteira de produto, criar uma linha de prospecção, de parcerias estratégicas, de geração de informação para esse pessoal, definir os meus canais de venda, chegar lá no cliente com apresentação seguro, conhecendo todas as oportunidades, porque o que eu não posso fazer é levar, por exemplo, a recuperação tributária para clientes conservadores. Não vai conectar, não vai rolar. Mas se você consegue oferecer, por exemplo, um trabalho de segurança, de compliance, de revisão, de auditoria, depois de holding, você chega, talvez, na recuperação, porque esse cara vai entender o seu trabalho, que você é sério, que você já fez para várias empresas e nunca deu nada errado. E aí, ninguém quer perder dinheiro. Acabamos de sair de um diagnóstico agora, Gilberto, o diretor, está aqui na minha frente, ele tem uma reunião amanhã às 10 horas de R$1.200.000. Você é uma empresa australiana em que a diretoria, consequentemente, vai pedir o parecer da advocacia, do contador, que nós já fizemos reunião, eles conhecem o nosso trabalho, e todas essas oportunidades são muito seguras. Você acha que eles não vão querer fazer? Bom, uma empresa conservadora, uma empresa que não é brasileira, que sabe que o nosso sistema é complexo. Mas nós conseguimos identificar e trazer segurança. À medida que eu consigo garantir a segurança, é algo muito difícil. Quando nós falamos, não é nem matéria tributária, nós falamos em negócio. Ninguém tem segurança de nada, principalmente no Brasil, que é um país que nós temos literalmente uma instabilidade política, econômica, jurídica e assim sucessivamente. Mas trazer elementos robustos e uma justificativa que convença o contador, que convença a contabilidade, e eu sempre, absolutamente sempre, incluo esses atores numa reunião, porque eles são
as pessoas que mais tempo estão com o cliente, que querem o bem deles. E quando nós entregamos um trabalho de excelência, não há o que temer. Eu critico, eu aponto que eu não gosto de profissionais que realizam trabalhos e não envolvem essas pessoas. É importantíssimo. Não faz sentido não envolver. E até porque tu vai ter um retrabalho, porque talvez a pessoa vai passar para eles de uma maneira não muito adequada, vai gerar dúvida, e o seu trabalho vai ser prejudicado porque você não quis envolver essas pessoas. Então, por isso que eu defendo. Isso dá certo, na minha experiência. Inclusive, muitos dos meus parceiros vieram dessas reuniões que sentiram segurança. Quando eu fui lá, olha, se precisar eu vou aí, tinha dúvida, liga. Estamos juntos. Sentiram confiança e me indicaram trabalhos. Justamente isso. Eu compartilho aquilo que dá certo, inclusive o que não dá. Já errei bastante. Consequentemente, compartilhe os erros. Esse é um acerto. E nesse sentido, dessa percepção e sensibilidade, é exatamente onde as pessoas mais erram. É em não ter essa noção de perfil, não conhecer a história da empresa, não conhecer os atores envolvidos, não conhecer o processo, não falar com o contador, não envolver o advogado, porque aí você começa a pecar na transparência. A transparência é um princípio muito importante para quem atua na área tributária. É, por exemplo, o contador não entender o que está sendo feito. Isso não pode acontecer. É o advogado não saber que foi feito um trabalho quando a empresa possui um advogado. Eu sempre pergunto, quem é seu contador, quem é seu advogado? E na reunião de apresentação eu sempre peço para eles participar. Aí que as pessoas mais erram. Porque muitas vezes você convence o empresário porque ele confia em você. E ele não quer saber, muitas vezes, o detalhe técnico. Alguns empresários, sim. Eu já fiz reunião para empresário que é advogado, para empresário que é contador e conhecer com muita precisão os detalhes contidos na lei. Mas, regra geral, o empresário é um cara objetivo, que ele tem pouco tempo, ele quer saber o que é e o quanto que é o resultado e qual que é o nível de risco. E aí você traz os profissionais técnicos envolvidos para dar o parecer. E se você não faz isso, você pode perder o time e perder a qualidade da informação que vai chegar para essas pessoas, e elas podem dar um feedback não muito preciso, porque também não receberam a informação da maneira correta, e você ter o seu trabalho em risco por essa ausência de cuidado. Exatamente esse é o processo. Chegada no cliente, trazer as oportunidades, entender o negócio dele, se preparar antes. Não chega lá meio perdido. Olha no site, olha a história, olha as atividades, o KNAI, se é indústria, se não é. Se você é advogado, faz uma consulta processual, identifica quais as teses essa empresa já discute judicialmente. Se você é contador e tem um advogado parceiro, pessoal, entenda que nós, eu digo nós porque eu sou contador tanto advogado, mas a união entre um contador e um advogado é extremamente salutar e ela gera frutos relevantes. Na medida que nós entendemos que juntos somos mais fortes que separados, e uma parceria ela é frutífera para ambas as partes, quando feita de uma maneira equilibrada, prestigiando o ganha-ganha. Eu falo muito com transparência, ganha-ganha, que são princípios esculpidos lá na Save. Para nós é extremamente importante. Ganha-ganha, transparência. Além daqueles que são, eu digo nem um princípio, é questão de essencialidade, ética, honestidade. Isso daí para mim não apesar que hoje em dia, né, digamos que são valores, são qualidades, mas para mim isso é indispensável. E você se prepara para chegar no cliente, não chega despreparado. E você toma esse cuidado na apresentação do trabalho, na execução do diagnóstico de oportunidades, que é uma ferramenta fantástica para aumentar a prospecção, para aumentar o seu nível de fechamento de contratos, aumentar inclusive o ticket médio, gerar valor para as empresas, que dessa maneira você consegue entender, trabalhando todos esses elementos, quais são os melhores clientes para prospectar trabalhos tributários. Quais são? Após essa nossa conversa. Depende, que nem a música. Depende. Exatamente. É uma resposta de consultor. Quando você pega numa pergunta, qual que é a CST, qual que é a base legal? Depende. Mas nesse caso, depende de vários setores. Quais são as oportunidades? Qual que é, por exemplo,
o seu nível de maturidade e a consequência desses dois. O que você está preparado? O que você precisa de parcerias, se preparar, transparência, a qualidade na execução do trabalho, a reunião das pessoas envolvidas na entrega, que consequentemente você vai aumentar e muito, não apenas a qualidade da sua prospecção, mas o ticket médio, a taxa de conversão, de quantas reuniões se converte num contrato, e esse contrato qual que é o ticket médio, partindo do pressuposto que você vai atuar como um estrategista tributário, trabalhando com os 3 bens. Olha só, te dou a receita, te dou o modus operandi para os advogados, te mostro o que e como você faz. Família, negócio, patrimônio, não necessariamente nessa ordem. Aula de hoje a respeito dos melhores clientes para prospectar. Espero que você tenha gostado, tenha feito sentido. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário, sugira conteúdo para que nós possamos cada vez mais ajudar você nessa jornada a atingir o seu faturamento mínimo de R$100 mil. Até o próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço.